No final do século XX, os jogos de tiro em primeira pessoa tornaram-se o gênero mais popular e polêmico do videogame. Ironicamente, apesar de todas as discussões, os militares precisavam muito deles. Como em 1999 o exército norte-americano não estava conseguindo cumprir suas metas de recrutamento, aliás, estava bem longe de cumpri-las, o secretário-geral do exército teve a ideia de usar o videogame como mídia. O governo norte-americano patrocinou um jogo de tiro em primeira pessoa e concedeu um prêmio de $7 milhões para o projeto atingir os jovens. Apesar de as Forças Armadas terem recorrido ao auxílio do videogame, uma questão ainda mais problemática despontaria no horizonte. O 11 de setembro teve um impacto sobre a indústria do videogame, da mesma forma que teve um impacto no mundo como um todo, porque aquilo que tinha sido normal já não era mais normal. Foi um evento que não se podia ignorar. Também influenciou o cotidiano na Europa. Hoje, viajar de avião é uma experiência diferente. Houve mudanças em vários setores. O 11 de setembro deu um senso de urgência ao projeto que já estava bem avançado no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A nova empreitada do Exército era um videogame chamado America's Army. Eles queriam desenvolver um videogame envolvente que desse ao público uma ideia de como era fazer parte do exército norte-americano. Bom dia, soldado. A tarefa de hoje é aprender a usar o rifle M16A2. O America's Army usa tecnologias avançadas como mecanismos e ferramentas de jogos. E no topo de tudo isso coloca o exército. O America's Army foi projetado e pensado para ser uma simulação precisa do treinamento que as pessoas recebem no exército. Em jogos normais, você pode brincar, atirar nos colegas e fazer coisas desse tipo, mas se você fizer isso em America's Army, acaba sendo punido. Cessar fogo, cessar fogo! Apesar de o Exército ter pensado em terceirizar o jogo, decidiu por desenvolvê-lo internamente. Um aspecto significativo do America's Army foi a decisão do Exército de desenvolver o jogo por conta própria, aproveitando suas próprias equipes, porque existia uma nova geração de meninos que cresceram jogando videogame, e essa era uma forma de atingi-los. Se eles inventassem alguma coisa que atingisse as crianças ainda pequenas, talvez elas considerassem fazer carreira no Exército aos 18 anos. Essa foi a premissa do jogo America's Army. Tendo completado o projeto 3 anos depois de iniciá-lo, o Exército enfrentaria a difícil tarefa de comercializar seu produto em uma subcultura tradicionalmente cínica. Nós procuramos uma empresa em Los Angeles, a Ignited Minds, para nos ajudar a pensar como comercializar o America's Army de uma forma que agradasse a cultura popular. America's Army foi apresentado na E3, uma popular convenção de videogames que acontece anualmente em Los Angeles. Em maio de 2002, America's Army finalmente veio a público. Foi uma grande surpresa. Fomos matéria de capa nos jornais e aparecemos na mídia especializada. Depois de uma semana, o nosso site estava sobrecarregado por causa das crianças interessadas em baixar uma cópia. America's Army teve boa aceitação graças aos seus detalhes minuciosos. O fato de os usuários poderem baixar o game gratuitamente e jogar online com outros participantes facilitou ainda mais a divulgação. Quando eles perceberam que foi um sucesso, melhoraram a qualidade e continuaram sempre melhorando. Agora, em todas as feiras especializadas, as Forças Armadas marcam presença, porque não é uma questão de jogos, é uma questão de recrutamento. Alguns críticos acreditam que America's Army tenha passado dos limites ao recrutar jovens adultos através de um brinquedo. Afinal, o mesmo governo que havia atacado a indústria do videogame uma década antes estava atraindo adolescentes com um jogo de tiro em primeira pessoa. É muito curioso que o America's Army não tenha gerado nenhuma reação depois de todo o inquérito do senador Lieberman e de tudo que aconteceu na mídia depois de Doom, de Columbine e de todas essas críticas contra a violência e os tiros nos jogos. Depois de tudo, o Exército desenvolve um game que mostra às pessoas como é a vida nas Forças Armadas para conseguir mais recrutas. É claro que jogos violentos e com temas adultos
não devem ser vendidos para menores. Mas, ao mesmo tempo, existe o America's Army, um game online gratuito que ensina as pessoas a se tornarem soldados na guerra do Iraque. É um tipo de lavagem cerebral gratuita fornecida pelo exército norte-americano. Não estamos falando de mundos soltos com o game America's Army. Estamos falando do mundo real. E não tentamos divulgar a ideia de que a guerra é boa ou ruim, porque isso é questão de política nacional. Nós só divulgamos a vida de um soldado no exército.